Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. E nesse vídeo eu trago informações exclusivas do contrato de Thales Magno no Corinthians. Vou te falar de uma cláusula confidencial que eu vou revelar para vocês, que o Corinthians pode inclusive perder o jogador na temporada. Corre o risco. E tem também o salário de Thales Magno. Vamos também falar nesse blend de informações quem o Corinthians pode perder numa final de Campeonato Paulista, já que as datas das finais foram confirmadas pela Federação Paulista de Futebol e preocupa, já que o segundo e decisivo jogo ocorre no dia 27, 2 dias depois da data FIFA. Tudo isso agora no blend de informações que ainda tem. André Ramalho virou reserva no Corinthians ou sofreu alguma lesão? Vou te falar sobre André Ramalho também nesse blend de informações. E sabe quem? Pogba! Ele está livre do mercado a partir de hoje. E agora? Tudo isso nesse blend de informações. Eu quero começar falando do Pogba, né, que menos, né, interfere, né, o que é Corinthians, porque o sonho corintiano Pogba, que o Corinthians abriu negociações, fez propostas, inclusive, está sem clube, né, está livre no mercado. A proibição, né, do Pogba, ele havia sido punido por doping, né, até março desse ano, terminou, na verdade, né, oficialmente nesta terça-feira, isso mesmo, no dia 11 de março. Mas o Pogba não aceitou a proposta do Corinthians, o Corinthians fez uma proposta abaixo do que ele havia pedido, e o Pogba quer ganhar um pacote aí um pouco mais do que o Memphis, mais de 5 milhões por mês, é o que o Corinthians teria que desembolsar. O Corinthians ofereceu bem menos, né, chegando aí a 3 milhões, enfim, no máximo, né, 2 milhões e meio a 3 milhões no máximo, então ficou distante. O Pogba não acertou com o Corinthians por causa de grana, então não adianta esse papinho, porque eu jogo de graça, isso aí é coisa de influenciador, o Pogba falou isso, saiu da boca dele, eu sei disso, mas isso é coisa da internet, amigo, aquela empolgação lá, fazer graça, porque se jogasse de graça, ele não aceitou 2 milhões e meio, 3 milhões, então por isso que não houve o acerto. O Corinthians até sonha, né, se ele não acertar com ninguém, quem sabe ele aceite a proposta, a gente aumenta um pouco, mas enfim, a questão é que o Pogba está priorizando o retorno para o futebol europeu, só que ele tem que entender o seguinte, ele está disposto a ficar desempregado até o meio do ano, tá? Quando, né, reabre a janela, e vai ser a principal janela da Europa, é a do meio do ano, então ele está disposto a ficar desempregado até lá, só que nenhum grande clube também manifestou interesse em contar com o Pogba, mesmo ele livre no mercado, né? O Inter Miami do David Beckham, né, manifestou interesse em contar com o Pogba, a cidade onde o Pogba hoje mora, né, com a sua família, né, desde de novembro de 2024. Então, até o Inter Miami ele recusou Inter Miami, recusou Corinthians e recusou a Arábia. Tudo porque ele sonha, né, em jogar no futebol europeu e está disposto a esperar até o meio do ano para fechar com algum clube, né, da Liga Europeia. Então, passando para vocês, porque já me perguntaram no almoço com a Fiel, vão me perguntar no café da Fiel, então eu prefiro esclarecer já para vocês, né, a situação de Pogba. Deixa o like, comente aqui embaixo. Olha só, hoje a Federação Paulista de Futebol divulgou as datas, né, dos jogos finais do Campeonato Paulista, né? O Corinthians eliminou o Santos, o Palmeiras eliminou o São Paulo num pênalti duvidoso, e Corinthians e Palmeiras fazem a final, tá? O primeiro derby será no próximo domingo já, dia 16. A partida ocorre às 18h30. Esse novo horário ridículo de domingo ocorre às 18h30 no Allianz Parque. O confronto decisivo, né, vai ter que ocorrer após a data FIFA, não pode ser durante a data FIFA. Então ele vai ocorrer no dia 27, numa quinta-feira, às 21h35 na Neoquímica Arena. Tem que ser 21h35, não pode ser 21h40 nem 30, tem que ser 35, né? Impressionante. As duas partidas, você sabe que terão torcida única, né? Por conta aí, né, de determinação do Ministério Público. Você pode acompanhar na Record, na Casa TV, na Max, no Nosso Futebol, no Allplay, com desconto com o link do cafezeiro para você, é um baita desconto, vale a pena, Milton Leite narrando. E as finais vão contar com uma novidade inédita, né, para o futebol brasileiro, que a entidade vai implementar a tecnologia de impedimento semiautomático, né, que vai poder ali, enfim, resolver melhor a questão das linhas, né,
de acertar as linhas. Isso já esteve presente na Premier League, na Champions League e também na Copa, né, do Mundo da FIFA, tá? Então, é um investimento aí interessante. O problema, tá? O problema é que o Corinthians está preocupado em relação à data FIFA. O Corinthians já tem 2 jogadores convocados. O Carrídio, são 2 titulares hoje, super titulares do Corinthians. O Carrídio pela seleção peruana e o José Martínez pela seleção da Venezuela, tá? Também existe a expectativa que o Félix Torres, né, e o Romero sejam chamados, né, seleções de Equador e Paraguai, respectivamente. Então, o Corinthians já teria, né, quantos titulares aí? André Carrillo 1, José Martínez 2, Félix Torres 3, o Romero vai e volta, né? E tem a questão do Memphis Depay. A questão do Memphis Depay, ele deve ser convocado para a seleção holandesa, porque é a pré-lista, ele está na pré-lista, mas não é uma pré-lista igual do Brasil, para ficar colocando jogador em vitrine, 52 nomes, 82 nomes. Tem 24 nomes, então a chance dele ser convocado existe, tá? Só que no caso do Memphis, tem uma coisa aí que traz um pouco de conforto e consolo, né, para o torcedor corintiano. Pô, imagine uma final contra o Palmeiras sem o Memphis. É um jogador caríssimo, mas não vai acontecer, porque o último jogo da Holanda é contra a Espanha na data FIFA no dia 23. Então você vai ter aí, né, bastante tempo, né? Enfim, ou tempo, bastante tempo não, mas ou tempo suficiente para ele voltar e poder defender o Corinthians numa final de campeonato. Se fosse o Neymar, talvez não, mas o Memphis, do dia 23 para o dia 27, ele vai estar em campo. A única coisa que preocupa, na verdade, são lesões, mas isso é um risco que sempre vai correr, tá? Então, na questão do Memphis Depay, existe aí a chance dele realmente estar em campo, é mais tranquila, tá bom? Eu queria passar para vocês, é um pente fino aí de jogadores que o Corinthians pode perder nessa final, né? E lembrando que as outras seleções jogam tudo dia 25, velho. É um dia de descanso, só nem isso. Aí preocupa mesmo, vamos ver o que o Corinthians vai fazer. Vai mandar avião, jatinho para buscar os atletas? Vamos aguardar. Deixa o like, o que deve se fazer, comente aqui embaixo e vamos seguir falando. André Ramalho, me perguntaram isso, né? Quem foi? Foi meu amigo Rodrigo, perguntou para mim. Samir, André Ramalho, perdeu a titularidade ou está com algum problema físico ou está com alguma lesão? E eu fui atrás, né? Os amigos perguntam, a gente vai atrás. Então vai a resposta aí para o meu amigo Rodrigo e para tantos outros, né, que perguntaram. André Ramalho foi por opção técnica mesmo do Ramon Dias e do Emiliano, até me surpreende, né? Porque é o líder do elenco, achei que ele não mexeria no André Ramalho, mas ele mexeu por opção técnica e tática. Está tudo ok, 100% fisicamente, nenhuma lesão, clinicamente, né, tudo bem. Né, o departamento médico do Corinthians, aliás, né, merece os nossos elogios, porque, né, o Martínez e o nosso querido Ranieri voltaram antes do tempo, né, o André Ramalho está liberado, enfim, não há problemas em relação ao André Ramalho. Então, só para você, torcedor corintiano, ter essa certeza, André Ramalho hoje, né, pelo menos no jogo contra o Santos, não sei se vai manter, é reserva do Corinthians, não tem lesão nada, é opção do técnico mesmo. Comenta aqui embaixo se você acha que ele tem que permanecer na reserva, o André Ramalho. Exclusivo, sempre exclusivo, sempre tem exclusivo, tá? Alguns detalhes do contrato do Thales Magno no Corinthians, tá? Muito importante para a gente passar para vocês. Primeiro, quero passar o salário do jogador. Até esperava mais. O Thales Magno ganha no Corinthians R$ 500 mil por mês, tá? Ou seja, meio milhão. Pouco que eu falo para o futebol e para o Corinthians, né, gente? Nós estamos falando de R$ 500 mil por mês, 500 mil, tá? 300 mil de CLT, 200 mil de direitos de imagem. Só que tem uma cláusula que poderíamos dizer que é perigosa, mas nem tanto. Né? O New York City pode solicitar o retorno do atleta, tá? Se ele, né, no período em que estiver em contrato com o Corinthians, ou seja, de agosto de 24 a 25 de junho de 25, nesse período, se o Thales Magno atuar menos do que 65% dos jogos, o time americano pode pedir, quando quiser, o retorno do Thales Magno, tá? Então, para você ver, essa cláusula é importante porque eu estou revelando, né, que nunca foi revelada. Para você ver como o New York City está preocupado com a participação do jogador em jogos para as equipes que ele vai emprestar.
Então a chance dele permanecer no Corinthians diminui. Porque se tem até essa cláusula com a preocupação dele atuar, você acha que o New York City vai querer manter ele no Corinthians para ser um reserva? Então a situação do Corinthians acabou complicando um pouco na questão do Thales Magno, né? Só para você entender, o Thales Magno, ele fez 33 jogos pelo Corinthians até o momento, tá? Nesse período de contrato do Thales Magno, o Corinthians entrou em campo 44 vezes, o que dá 75% dos jogos. Então a gente, né, enfim, o New York City não pode pedir, porque ele fez 75% dos jogos. A questão é que se ele continuar não jogando, essa porcentagem vai baixar, né? Já está baixando a cada dia, então vai baixar, né? Por exemplo, no mês que vem não vai estar 75 se ele não entrar mais em campo, porque ele não entra. Mas, enfim, acho difícil também o New York City pedir o Thales de volta, mas eu acho importante passar essa informação para vocês. Essa cláusula mostra o quanto o time americano leva a sério que o Thales Magno esteja jogando no Corinthians, a ponto de colocar uma cláusula, né, obrigando não, né, estipulando ali que o jogador, se ele não atuar 65% dos jogos, chegou num período lá que ele atuou 60%, ele pode pedir de volta, tá? Se eles fazem questão disso, eles querem realmente que o jogador esteja atuando, senão não faz sentido esse empréstimo, tá bom? Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês um giro de informação exclusiva do Corinthians. Vamos reagir, repercutir o vídeo aí do Samir Carvalho, do treinamento do Corinthians, as últimas informações de todas as mídias, e vamos iniciar falando desse jogaço de hoje, a partir das 21h30, entre Corinthians e Barcelona de Guayaquil, na Neoquímica Arena, pulsando com quase 50 mil torcedores, pela pré-Libertadores. Timão hoje que precisa reverter um placar aí de 3 gols se quiser conseguir a classificação para o grupo de fase da Libertadores. Corinthians que infelizmente acabou não jogando nada no Equador, acabou tomando aí uma investida de 3 gols. Foi um jogo que o Corinthians entrou completamente apático, sonolento, um time apagado e foi envolvido num time que não tem tanta técnica como é o Corinthians. Então precisa de tirar esses 3 gols hoje. Vai ser um jogo muito pegado do início ao fim. O Corinthians quer conseguir essa classificação, precisa conseguir essa classificação, porque o brasileiro você luta para ser campeão, né? Mas quando você não consegue o título, qual que é o seu maior objetivo do brasileiro do ano seguinte? É o quê? O que o Corinthians conseguiu é ir para pré-Libertadores ou ir direto para Libertadores. E agora chegar no início da competição e já ser eliminado, então será um jogo muito difícil. A torcida vai estar empurrando, a torcida vai estar apoiando o tempo todo, assim como fez no Equador, né? Porém, após o jogo, a torcida percebeu que os jogadores não jogaram com raça, tiraram o pé, os jogadores parecia que estava cansado, né? E aí a torcida cobrou, soltou a nota, pediu, né, que o jogador represente o clube, represente o torcedor com raça, com vontade, com determinação, com luta, né? Infelizmente isso não aconteceu, por isso que o Corinthians perdeu de 3-0. E hoje, o Corinthians ontem acabou aí fazendo um treinamento específico de cobrança de pênalti, porque acredita na classificação, acredita que pode reverter esses 3 gols e conseguir ir para os pênaltis. E nos pênaltis, Hugo Souza brilhar, porque é um goleiro espetacular, pega muito. Corinthians 2 terá alguns desfalques, infelizmente, né? Mas como o Timão demorou muito para fazer contratação, Fabrício Angileri, jogador que veio do Getafe, argentino, de 31 anos, acabou sendo contratado na última semana onde fechava a janela. E por isso não deu tempo de ser inscrito na pré-Libertadores, porque o Corinthians já estava jogando. Caso o Corinthians consiga a classificação hoje, aí sim, o Corinthians vai para o grupo de fase e aí pode ser inscrito. Então hoje, o Corinthians não terá um jogador que é titular absoluto, porque fez 2 jogos no Corinthians e deu 2 passos decisivos para o Corinthians vencer os 2 jogos. Um foi contra o Mirassol, que cruzou na cabeça de Memphis Depay,
E outro foi contra o Santos, onde ele fez um passe espetacular para Rodrigo Garro matar com a perna e bater com a outra e fazer 2-0, eliminando o Santos na semifinal do Paulistão. E também, outro jogador que nos preocupa muito, ontem nem treinou, foi Rodrigo Garro, fez um trabalho específico, porque o Samir trouxe aí a informação que o Rodrigo Garro acabou tomando infiltração para jogar contra o Santos, né, na semifinal do Paulistão. Então por isso que tá com a marquinha no joelho. Ele já tem essa lesão faz algum tempo e precisa recuperar, porque é um jogador jovem, talentoso demais. Acho que os problemas do Corinthians, na maioria deles, é porque os 3 jogadores do Corinthians, que é o Memphis Depay, Yuri Alberto e Rodrigo Garro, estão muito em baixa. E Rodrigo Garro a gente já tá sabendo que ele tá com problema no joelho, e aí tá dificultando o seu trabalho. Mas como o Rodrigo não é pipoqueiro, acredito eu, na minha modesta opinião, que ele deve ir pro jogo. A não ser que ele esteja sentindo uma dor insuportável, porque é muito importante essa partida de hoje, e ele é um jogador extremamente fundamental. Quando funciona essa orquestra entre Memphis Depay, Rodrigo Garro e Roberto, o Corinthians é outro time. O Corinthians funciona. Quanto o Santos, eles funcionaram apenas um pouquinho, mas esse pouquinho foi suficiente para o Corinthians conseguir a classificação. Então, hoje é um jogo que a gente preocupa. Por que preocupa? Ele pode ir para o jogo hoje e agravar essa lesão, certo? Ele pode ir para o jogo hoje e não jogar contra o Palmeiras. Ele pode fazer o jogo hoje na dificuldade e fazer contra o Palmeiras também na dificuldade, mas ser fundamental na classificação do Corinthians hoje. E aí dá um passo muito grande na classificação para a final em casa contra o Palmeiras na Neoquímica Arena. Então, assim, o Rodrigo Garro é só mesmo o departamento médico que vai decidir isso, mas a gente, como torcedor, sabe a importância, a grandeza, o talento desse cara. Não foi à toa que ganhou como o craque do Brasileirão ano passado, o craque da galera, né? E o camisa 10 mais importante do Brasileirão, e levando ao Corinthians essa classificação importante pela pré-Libertadores e também de forma automática para a Copa do Brasil. O Corinthians também está fora. Gente, mudando um pouquinho de chave, vamos falar aí desse jogo dia 16. Ontem a Federação Paulista, né, saiu a data aí dizendo que o Corinthians e o Palmeiras se enfrentam no Allianz Parque domingo agora, dia 16, às 18h35. Um derby importantíssimo, um derby onde o Palmeiras quer ser tetracampeão e o Corinthians não quer deixar e sair dessa fila de 6 anos sem conquistar título, porque o último título do Corinthians foi o mesmo Paulistão em 2019. Já 2020, o Corinthians chegou na final. Se tivesse ganhado, seria a tetra. O Palmeiras foi lá e tirou o título do Corinthians. E o outro jogo, o jogo de volta na Neoquímica Arena, é dia 27 de março, porque o Campeonato Brasileiro já começa dia 29. Então, a federação tentou já fazer isso antes de começar o Brasileirão, que dá na quinta-feira. Qual que é a novidade desse jogo? A novidade é que vai ter um recurso de impedimento semiautomático. Isso já funciona lá na Premier League, né? Na Champions League, tudo, e deu muito certo. Então tá trazendo esse recurso aqui pro Brasil para tentar aí melhorar, né, a parte de arbitragem. Dia 27, Corinthians pode ter alguns jogadores sendo convocados e pode aí ser muito ruim pro Corinthians, né? Que pode convocar o Carrillo, José Martino, Romero, né? Pode ser convocado aí até o Félix Torres, também o Memphis Depay. Então o Corinthians pode ter algumas convocações que pode atrapalhar, mas o Corinthians está firme e forte para conseguir conquistar esse título aí, que será muito importante. Sobre André Ramalho, né, que o Samir trouxe essa informação, vamos repercutir, porque é o seguinte, vamos reagir a essa informação, porque o André Carrillo, quando chegou no... O André Ramalho, quando chegou no Corinthians, ele chegou e arrebentou a boca do balão. Tem categoria, tem habilidade, é um cara inteligente, é um cara que tem recurso técnico, né? Jogou muito na reta final do Brasileirão, chegou praticamente, colocou a camisa no aeroporto e deu conta dos recados. Porém,
ele não deixa de ter esses recursos que eu falei. Só que esse ano, nesse início de temporada 2025, o André Ramalho tá tendo dificuldade. Ele tá vivendo uma fase ruim. Ele tá em baixa, né, para jogar. Então, quem vai jogar hoje como titular é Félix Torres e Gustavo Henrique, porque esses dois jogadores estão performando melhor. Infelizmente, o André Ramalho joga muito, mas ele não está conseguindo performar e por isso ele está afastado por opção técnica. É um jogador que é líder dentro de campo, líder fora do campo. Mesmo ele não jogando, ele contribui muito, porque é um cara que tem muita visão de jogo taticamente, coletivamente. Porém, ele não está passando por uma boa fase e aí o treinador está preferindo poupar aí o André Ramalho. Sobre Thales Magno, o Samir Carvalho trouxe a informação que ele ganha em torno aí de 700 mil reais, 500 mil reais, né, 300 aí de CLT, mais 200 de direito de imagem. Porém, o jogador parece que está um pouco insatisfeito. Tendo em vista que ele é o vice-artilheiro do time, foi passado apenas por Yuri Roberto agora recentemente, mas ele não está tendo oportunidade. Então o Corinthians, que pensava estender o seu contrato, eu não sei não, hein? Não sei não se o Thales Magno vai querer prolongar o contrato. Porque contratar ele é muito difícil. E ele está tendo poucas oportunidades. E se faz justo falar aqui que Romero, quando entra, tá fazendo para merecer, né? Porque o Romero, muita gente questiona, até o Roberto pede até mesmo o Romero como titular. Eu ainda ficaria com o Roberto como titular e Romero como uma opção para o segundo tempo. Mas é um jogador que representa o Corinthians como, sabe, um cara exemplar. É exemplar dentro de campo, exemplar fora de campo. É um cara que sempre está no banco, mas quando precisa entra sem biquinho, sem marrinha, sem nada. É um cara que não atrapalha, ele só ajuda em todo sentido. Romero é um jogador exemplo para o grupo, né? E recentemente ele apareceu aí jogando com o filho em casa, né? Na sala, né? Brincando. Então aquilo repercutiu muito, muita gente comentou sobre isso aí. Romero vai ser um baita de um profissional. É um jogador que quando o Corinthians precisa entra e dá conta do recado. E é um ídolo corintiano que sempre está disposto a ajudar. E aí, fiel, o que vocês acham? O Corinthians hoje consegue essa classificação heróica? Consegue essa virada histórica? Qual que é a opinião de vocês? E Rodrigo Gal, quero saber também de vocês. Deve ir pro jogo, mesmo tendo aí dificuldade, mesmo sentindo um pouco de dor, deve entrar em campo hoje aí para representar o Timão e representar muito bem? Qual que é a opinião de vocês? Deixa aqui no canal um comentário, deixa um like e a inscrição no vídeo. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.